Boa noite a todos. Que bom que você veio e nós queremos cumprimentar as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. Você é muito bem-vindo, você que está nos assistindo, você que foi convidado. E nós estamos começando esta noite uma série de estudos com o título Você Precisa Saber. E você precisa saber. Eu quero contar para vocês o que me inspirou para este título, Você Precisa Saber. Na verdade, até é uma história que pode ser engraçada, mas é uma história da qual a gente pode retirar uma aplicação. É a história de um canoeiro, um homem muito simples, um homem da terra, que vivia atravessando as pessoas na canoa dele para o outro lado do rio. Então, todos os dias ele estava ali, as pessoas chegavam e ele atravessava. Uma determinada ocasião, dois homens que ele não conhecia, mas aparentemente pessoas assim mais cultas, entraram na canoa dele e enquanto ele remava, um deles se dirigiu ao canoeiro e disse assim: diga-me uma coisa, você estudou já geografia? E aquele homem simples pensou: o quê? Geografia. Você nunca estudou geografia? Ele disse: não. Falou: olha, então você perdeu metade da sua vida, porque como é que você trabalha aqui na região e você não conhece a geografia daqui do local onde você trabalha? E você transporta as pessoas. O outro ao lado disse assim: e você já estudou ou se informa sobre meteorologia? Ele nem conhecia essa palavra. Disse: o quê? Meteorologia, estudo do tempo, do clima. Você trabalha com isso? Não, nunca estudei. Nunca estudou isso? Olha, você perdeu metade da sua vida. E o canoeiro remava, e enquanto aqueles dois homens ficavam fazendo as perguntas, ele acabou se distraindo e olhando para trás para responder, e não viu, e o bico da canoa bateu numa pedra, e a canoa virou no meio do rio, na correnteza. E ele começou a nadar, o canoeiro, e os dois que caíram atrás começaram a gritar: socorro, socorro. E o canoeiro olhava para trás e dizia assim: vocês não sabem nadar? E eles responderam não, e afundavam. E o canoeiro falou assim: então vocês perderam a vida toda. Qual é a lição que nós podemos tirar disso? Lição para a minha vida, para a sua, e o que essa ilustração inicial tem a ver aqui com o curso que nós estamos começando? É que aqueles dois homens eram estudiosos, conheciam muita coisa importante, e ninguém está desvalorizando o conhecimento e o estudo. Eles sabiam muita coisa. E aquele homem simples, o canoeiro, não conhecia, não tinha esses conhecimentos. Mas os dois homens que tinham esse conhecimento, eles sabiam muita coisa importante, mas eles não sabiam o principal. Eles não sabiam o necessário para se salvar. Sabiam coisas importantes, sabiam muita coisa que é necessário saber, mas o necessário para se salvar, eles não sabiam. E aí, essa noite, eu quero perguntar para você que está nos assistindo aí pelas redes sociais. E você? Você sabe o necessário para se salvar? É por isso que esse curso tem o título Você Precisa Saber. E eu quero aqui dar um rápido testemunho, antes da gente começar, dizer para vocês o seguinte: eu, até os 40 anos de idade, eu me considero hoje que eu fui um homem ignorante em relação ao que é necessário para a salvação. Eu não sabia nada disso e eu achava que sabia muitas outras coisas. Diploma, achava que sabia muito, mas eu não sabia o necessário para me salvar. E aí, eu tinha um certo preconceito em relação à questão de religiões, a Bíblia. Eu tinha para mim que a Bíblia, me diziam assim, a palavra de Deus. Eu nunca entendi isso. Como assim a palavra de Deus? Aí me diziam: não, Mauro, foi escrita por homens inspirados por Deus. E eu pensava na minha ignorância: mas quem me prova que o que ele escreveu é inspirado por Deus? Que garantia eu tenho? Eu posso escrever qualquer coisa e dizer que eu sou inspirado por Deus. E
fui levando a minha vida durante os anos sempre tendo esta visão, essa opinião ignorante sobre a Bíblia. Por que eu digo ignorante? Porque todas as vezes que a gente dá uma opinião sobre aquilo que a gente não conhece, isso é uma demonstração de ignorância. A gente, para falar sobre alguma coisa, precisa conhecer, precisa ler, precisa estudar. Aí você pode criticar com base, com fundamento. Agora, quando a gente critica uma coisa que a gente não conhece, então algumas pessoas na época me perguntaram: Mauro, mas você já leu a Bíblia? E eu tinha que dizer: não, nunca abri, nem tenho uma. Imagino que olhavam para mim e diziam: mas que crítica ignorante, como é que você pode comentar uma coisa que você não conhece? Então, o tempo foi passando e o que aconteceu? Que um dia alguém me desafiou e disse: olha, você me dá a oportunidade de provar para você por que se diz que este livro é a palavra de Deus? Me desafiou. E eu disse: tá bom, então senta aí. E aí a pessoa abriu a Bíblia na profecia que nós vamos estudar hoje. E eu comecei assim, muito desconfiado, não dando muita importância. E ao final do estudo que nós vamos fazer aqui, eu fiquei realmente sem palavras. Não tinha como argumentar, nem contestar, não tinha o que dizer, e eu passei, a partir de então, desde 1995, a dedicar tempo da minha vida, inclusive profissional, para estudar esse livro aqui. Porque descobri nele centenas de profecias que humanamente não podem ser explicadas, e descobri uma série de princípios e valores que mudaram a minha vida e pode mudar a vida de você que está nos ouvindo. E é isso que eu vou fazer essa noite. Eu vou mostrar para você porque que eu acreditei, como acredito até hoje, tenho certeza que este livro foi escrito por homens inspirados por Deus. Vamos ver essa noite na profecia que fez com que eu mudasse de opinião. Vamos abrir lá no livro de Daniel, no capítulo 2, esta é uma profecia impressionante que nós vamos ver. Daniel, capítulo 2, eu vou ler aqui para você o verso 1. Daniel 2, verso 1. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Feche seus olhos. Nós estamos abrindo a palavra de Deus, vamos pedir a presença do Espírito Santo para nos auxiliar a entender. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento que abrimos a Tua palavra, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, não permita nenhuma intervenção humana, nenhuma interpretação humana, mas que o Senhor nos fale diretamente. Que a Tua palavra tem todo o poder de nos convencer da verdade. Ajuda-nos, inspira-nos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui tem uma data para essa profecia, porque diz aqui que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, se você for a qualquer enciclopédia, você vai ver que Nabucodonosor começou o seu reinado no ano 605 a.C. Essa é uma data que a história confirma. Portanto, é uma data, é um fato, ok? Se ele está no segundo ano e a contagem é regressiva, porque é antes de Cristo, de que ano nós estamos falando? Ano 603 antes de Cristo, contagem regressiva. Portanto, nós temos aqui uma data. Diz que Nabucodonosor, que era na época o imperador que governava o mundo, não é? A Babilônia, diz que ele teve um sonho, olha só, e ele ficou perturbado e perdeu o sono. Ele sonhou com alguma coisa que deixou ele muito perturbado. E ele ali resolveu convocar os videntes que existiam na época do palácio. Eu vou fazer aqui um rápido resumo do início do capítulo, que você pode ler depois inteiro em casa, tá bom? A gente não vai ter tempo aqui de ler todos os versos, porque eu preciso, depois de fazer essa contextualização, eu preciso chegar à profecia em si, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, eu vou contar para vocês rapidamente a descrição
do que acontece aqui. Então ele teve esse sonho estranho, perdeu o sono, dia seguinte acordou, mandou convocar os videntes, aqueles que, como hoje, né, tentam adivinhar, fazer adivinhações sobre o futuro, sobre a vida das pessoas. Chamou os videntes e, olha só, disse para eles assim, olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. A interpretação. Os videntes disseram assim, não, mas isso aí é muito difícil, a gente não pode fazer. Nós não trabalhamos desse jeito. Nós trabalhamos assim, ó, o senhor conta o sonho e aí nós damos a interpretação do sonho. O Nabucodonosor olhou para a cara deles e pensou o seguinte, espera aí, vocês são farsantes. Esse negócio de vocês dizerem que vão dar a interpretação, vão dar o significado, se vocês têm capacidade para dizer o que significa o que eu sonhei, vocês têm que dizer o que eu sonhei. Ora, eu não vou contar, até porque eu nem me lembro direito. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa. E eles insistiram e disseram assim, não, mas isso nenhum rei nos pede. Nunca ninguém pediu isso para a gente. Nós estamos acostumados, o senhor contar o sonho e nós darmos a interpretação. O rei se enfureceu, está tudo aqui no capítulo. Sabe o que ele fez? Exarou um decreto de morte para todos os videntes da Babilônia. Todos seriam mortos, porque ele disse que todos eram falsos videntes. E aí, esse decreto acabou atingindo um jovem judeu, ele tinha alguns amigos, que na época que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e trouxe esses jovens para a Babilônia, porque eles tinham um QI alto, eram jovens diferenciados, um deles chamava-se Daniel, o autor desse livro aqui. Só que na época ele tinha ali entre 17 e 20 anos, ele era bem jovem. E chegou ao conhecimento dele que ele também foi atingido pelo decreto de morte, ele que não tinha nada a ver com isso. Quando ele soube disso, ele foi procurar o chefe da guarda do rei, e aí a gente chega aqui no verso 10, que eu vou pedir para colocar aqui, e nós vamos ver o que acontece quando ele tomou conhecimento desse decreto de morte. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu, conforme eu disse. Agora, vamos avançar até o verso 16, porque eu estou encurtando isso. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar... Não, acho que não. 16. Tá certo, é isso mesmo. Lhe desse tempo. Lhe desse tempo para dar a interpretação. Ele pediu tempo para o rei. Ele disse assim, senhor, o senhor está pedindo para dar o sonho e a interpretação, o significado. É muito difícil isso. O senhor precisa dar um tempo para que eu possa fazer isso. Me dá um tempo, pelo menos 24 horas, para que eu possa descobrir o que o senhor sonhou e o que significa isso. E o rei concedeu esse tempo para ele, porque percebeu a seriedade dele, que ele não estava tentando enganar, enquanto os outros disseram, não, se o senhor não der o sonho, nós não vamos dar a interpretação. Ele não disse isso, ele falou, me dê um tempo, que eu vou tentar descobrir o que o senhor sonhou. Verso 17, por favor. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, aqueles que vieram com ele, cativos. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, não morressem, né? Juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Aqui, vamos parar um pouquinho. Era fácil para o Daniel resolver aquilo que o rei pediu para ele. Era fácil saber o que o rei sonhou e o que significava. Eu diria que era humanamente impossível. Não havia ninguém que pudesse ajudá-lo nessa tarefa. Ajudá-lo a descobrir o que o rei sonhou. O que Daniel fez que serve de lição para nós aqui? Primeira lição. Toda vez que nós temos um problema que humanamente não tem solução, nós temos que seguir aqui o exemplo de Daniel. O que ele fez?
Foi para casa, reuniu os amigos e foi orar. Foi orar, foi conversar com Deus. Foi levar o problema dele para Deus. Senhor, isso aqui que ele está pedindo, eu não tenho como resolver, ninguém sabe, mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode poupar a minha vida. E o Senhor pode dar aqui uma grande oportunidade para o Senhor mostrar o seu poder, o Senhor revelar o seu poder. Em oração, eles se colocaram de joelhos e foram buscar a presença de Deus. Isso aqui já serve para a nossa vida. Onde é que eu devo buscar solução para problemas que eu não tenho como resolver? Em Deus. Aí, seguindo, verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Houve resposta da oração? Foi revelado o mistério. Deus respondeu a ele em oração, como responde a muitos de nós. Respondeu a ele uma coisa impossível de algum ser humano poder fazer, mas Deus fez. Outra lição: o possível nós podemos fazer, nós podemos buscar. O impossível, só Deus. E eu preciso saber disso. O impossível é para Deus, não é para mim nem para você. E Deus revelou esse mistério, esse pedido maluco que o rei fez para ele. Ok? Verso seguinte, verso 20. Então, é o 20 mesmo, né? Verso 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Pode seguir o próximo, por favor. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. O próximo, por favor. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Preste atenção numa declaração que consta aqui, que é muito importante. A Bíblia revela aqui para nós que Deus é quem estabelece e remove reis. Como é que é isso? Nada, absolutamente nada acontece no nosso mundo sem que Deus permita. Nenhum rei, governante, presidente ocupa o cargo sem que Deus permita. Estou vendo gente me olhando assim, preocupada. Não, mas é isso mesmo que eu estou falando. Agora, porque Deus permite é uma outra coisa. Mas nada acontece sem que Deus permita. Isso é muito importante, nós sabemos. Ok? Verso seguinte, por favor. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Próximo, por favor. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Outro aspecto importante de lição para nós. Daniel, quando chegou na presença do chefe da guarda, qual foi a primeira coisa que ele fez? Está ali, ó. O que ele fez? Intercedeu pelos ímpios, pelos falsos videntes, que havia um decreto de morte, e ele pediu que não os matassem. E há uma coisa muito importante que a gente descobre estudando a Bíblia, é que as bênçãos que Deus derrama sobre os justos, muitas vezes beneficiam também os ímpios. Claro, Deus diz que coloca o sol e a chuva sobre justos e injustos. É verdade, as bênçãos de Deus são para todos. Mas algumas bênçãos são específicas. E muitas vezes os ímpios se beneficiam por causa de oração de justo
ou por causa da presença do justo em determinado lugar, em que Deus o protege e protege quem está junto. Vejam que coisa importante. Verso seguinte. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, preste atenção nisso aqui, ó. Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Preste atenção no que esse guarda, chefe da guarda do rei fez. Ele vai à presença do rei com Daniel. Daniel se ofereceu para descobrir o sonho, foi orar com os amigos, voltou com a resposta, e o que Arioque diz para o rei? Eu encontrei, eu achei um que pode resolver o problema do senhor. Sabe por quê? Porque eu sou muito bom, eu sou o melhor assessor que o senhor tem. Eu passei a madrugada acordado procurando, e eu achei um que pode revelar. Olha só a empáfia, a soberba desse guarda, querendo se valorizar na presença do rei. Verso seguinte. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Olha só, era um garoto, um jovem, e o rei olha para ele e diz assim, espera um pouquinho, você pode resolver esse problema? Os meus magos aqui, os astrólogos, não conseguiram. E você, esse garotinho aí, você pode fazer isso aí? Menosprezando a capacidade de um servo de Deus. Menosprezou. Verso seguinte. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Vejam só, segue. Mas há um Deus no céu. Vou repetir. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Para aqui. Enquanto o chefe dos guardas foi lá e disse assim, eu que sou bom, eu achei um que vai resolver o seu problema, Daniel chega humildezinho e diz assim, olha, ninguém pode esclarecer o que o senhor quer. É humanamente impossível. Nem eles, nem ninguém, nem eu. Mas há um Deus no céu que pode. Olha, mais uma lição para nós. Esse jovem não teve vergonha de testemunhar de Deus na frente do homem mais poderoso do mundo da época. Não se intimidou e falou de Deus para ele. Olha, ninguém pode, mas o meu Deus, ele pode. E ele vai revelar o seu sonho. Até aqui, amigos, eu que estava estudando isso com uma pessoa, estava ouvindo, mas e daí? Estou ouvindo só, na época. A pessoa está me contando a profecia, eu estou lá ouvindo, achando que... O que tem de importante nisso aqui? Vamos seguir? Aí Daniel disse então que vai revelar o sonho. Verso seguinte. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Olha que interessante. Daniel começa a introduzir, fazer o preparo para revelar o sonho, mas ele diz algo muito importante que já mexeu com Nabucodonosor. Porque ele disse o que há de acontecer no final dos dias, o que virá depois. E Nabucodonosor, então, começa a se lembrar do que ele sonhou. Ele dormiu preocupado com o que ia acontecer com o reino dele quando ele morresse. Ele tinha um filho que não queria saber de nada e tinha um neto beberrão. Ele pensou, o que vai acontecer com o meu reino quando eu morrer? Dormiu preocupado. E aí ele sonhou, e Daniel diz assim, sabe por que ninguém pode revelar? Porque isso foi uma conversa de Deus com o Senhor.
Não é uma coisa revelada aos seres humanos, é Deus com o Senhor. E Nabucodonosor agora começa a ficar atento, porque falou, pô, esse garoto aí está começando a me explicar o que aconteceu. Segue lá. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Olha a humildade dele comparada, o contraste com o comportamento do guarda, do chefe dos guardas. Eu encontrei, eu sou bom. E esse aqui disse assim, Daniel, olha, Deus me revelou, não porque eu seja mais inteligente, mais sábio, mais isso, mais aquilo. Não. Ele só está me usando para comunicar ao Senhor aquilo que Ele quer que o Senhor saiba. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, por exemplo, que essa noite eu estou aqui com a Bíblia aberta, estudando com vocês. Se eu não tiver consciência que eu apenas sou um instrumento para passar a verdade, a palavra de Deus para vocês, se eu começar a achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou mais, que eu sou... Estou perdido. O poder está na palavra. A gente tem que agir como Daniel. Não sou melhor do que ninguém. Deus apenas nos usa para transmitir a sua palavra. Essa é a nossa função. Meros instrumentos. Não há em nós nada de especial e nenhum poder a mais. Apenas instrumentos. Só é necessário o quê? Que você se permita ser usado. É isso que Deus quer. Que você se permita ser instrumento. O resto é com Ele, o trabalho é dele. Totalmente dele. Então Daniel agora vai fazer o trabalho de Deus com a maior humildade. Vai apenas servir de intermediário. Próximo verso, por favor. Agora ele vai contar o sonho. Vejam o sonho que ele vai contar. Ele diz assim, ó, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande, o quê? Estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Próximo verso, por favor. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Seguinte, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Seguinte, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Próximo. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Bom, aqui, quando ele acabou de relatar o sonho, o rei ficou totalmente impressionado. Como é que aquele rapaz conseguiu trazer de volta a lembrança dele o que ele tinha sonhado, porque ele não se lembrava bem. E o rapaz trouxe a imagem da estátua. Primeira observação aqui, por que é que Deus usou uma estátua, que nós já vamos ver, para trazer essa mensagem para Nabucodonosor? Por que uma estátua? Ele ter usado qualquer outra coisa? Ele usou uma estátua porque no tempo de Nabucodonosor, as estátuas eram usadas para idolatria. Muitos adoravam os seus deuses com estátuas gigantescas e adoravam aos pés das estátuas. O que Deus fez? Usou um símbolo que ele conhecia como idolatria para passar a mensagem que ele tinha para passar para Nabucodonosor. Então a estátua não é uma coisa aleatória que não tem nenhum sentido. Fazia muito sentido no que Deus queria fazer, porque Nabucodonosor, através daquele símbolo de adoração, de idolatria, ele compreenderia o recado de Deus. Até aqui, amigos, eu continuava ouvindo o relato da profecia, estudando, e para mim não estava dizendo nada, absolutamente nada. Vou ser sincero para vocês. Eu pensava assim,
mais um para me enrolar. Porque o que tem de profético nisso aqui? Como é que eu sei que foi isso que Nabucodonosor sonhou? Sejam sinceros, vocês. Sejam sinceros. Que prova há até aqui de que esse livro é a palavra de Deus? Até aqui. Mas agora, Daniel vai começar a dar a interpretação do sonho. E aí sim, quando entra na interpretação, e a gente busca na história o que ele falou no ano 603 a.C., guarde isso. Não perca de vista a data em que Daniel escreveu isso, ou contou isso. E escreveu também. 603 antes de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos atrás. Ele escreveu o que nós vamos estudar aqui essa noite. E aí, então, ele vai dar a explicação, o significado daquela estátua, dos metais colocados na estátua, ouro, prata, bronze, ferro, ferro misturado com barro. Vamos ver juntos? Próximo verso. Agora sim, agora ele vai começar a explicar o significado. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Segue. Onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Por favor, Edson, você pode projetar a estátua? O símbolo, nós vamos aqui colocar o símbolo. Veja, aqui está o símbolo, é uma imagem simbólica, tá bem? Uma representação do que ele sonhou. Então vamos lá. Ele disse que a cabeça era de ouro, os braços de prata e o peito, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro, em parte de ferro. Esse foi o sonho que ele contou. O senhor sonhou com uma estátua que era assim. Primeira coisa, antes de a gente seguir, o que chama atenção para vocês aqui? Tem alguma coisa que chama atenção? Vocês percebem que aqui nós temos valores decrescentes? Ouro, prata, que é inferior ao ouro, bronze inferior à prata, ferro inferior ao bronze e barro. Enquanto muitos dizem que nós estamos evoluindo, e falam na evolução do ser humano desde um sopro do acaso, não o sopro de Deus, mas a explosão de uma ameba, a Bíblia vem e diz assim, não, o homem não está evoluindo não, o homem está involuindo. A Bíblia contesta isso. Você vê pelos valores da história da humanidade, que no fundo nós vamos ver que Deus vai contar em apenas 9 versos, guarda isso. Em apenas 9 versos, Deus vai contar a história política do homem na Terra. Só 9 versos. Então ele começa dizendo o seguinte, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. E ele fala de um reino. Não é só a pessoa de Nabucodonosor. Ele diz no verso 37, né? Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade. Ok? Portanto, nós sabemos aqui que a cabeça representa o reino da Babilônia. Quando Daniel escreveu isso, a Babilônia era o império que mandava no mundo. Sabe o que significa isso? Todo mundo sob o comando de um único governante, ou imperador. Todo o mundo, todo o planeta, a terra existente, então, era governada por um único homem. Tá? Por isso era o império da Babilônia. Vamos voltar lá. Eu parei no qual? No 38 ou no 39? Acho que foi o 38, né? Volta lá. Olha só, é ali mesmo, Edson. Tu és a cabeça de ouro, aí mesmo. Olha o que ele diz agora para Nabucodonosor. Nabucodonosor está todo cheio, né? Eu sou realmente a cabeça de ouro, sou eu que estou mandando. Aí ele olha para Nabucodonosor e diz assim, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará
sobre toda a terra. Olha só. Você imagina você dizer para Nabucodonosor, o ditador, o imperador do mundo, um garotinho chega lá e fala assim, ó, o senhor é a cabeça de ouro, mas o teu reino será derrotado. Nabucodonosor falou, o quê? Mas pior ainda, por um reino inferior ao teu. Era o suficiente para ele ser mandado para os leões. Imagina, o rei ia considerar uma afronta. O que é isso? Quem é você para dizer que você é derrotado? Por um reino inferior? Imagina aí, hoje, Estados Unidos da América, potência mundial, reconhecida. Você chega para o presidente dos Estados Unidos assim, o senhor está mandando no mundo aí, o senhor é poderoso, é verdade, tal. Mas os Estados Unidos será derrotado numa guerra por um país inferior. País inferior o Paraguai vai invadir os Estados Unidos e vai dominar tudo. É mais ou menos isso que o Daniel está falando. Um reino inferior ao teu. A prata é inferior ao ouro? Vejam como a profecia tem detalhes impressionantes. Mais um verso, Edson. Veja, falou do primeiro reino, falou do segundo de prata, disse que o terceiro era de bronze, agora chegou no quarto. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Pode seguir, Edson, David. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Para quê? Então, ele diz que haverá um reino de ouro, identificou como sendo a Babilônia, diz que depois viria um de prata, braços de prata, em seguida diz que viria um de bronze, reino, depois que viria de ferro, e depois diz que não haveria o quinto reino. Ele não fala que vai vir um quinto reino. Ele diz que o quarto seria dividido. O quarto reino seria dividido. Não haveria um quinto império mundial. Nós vamos ver isso já já. Outro verso, por favor, o seguinte. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Pode seguir. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Algumas traduções dizem mediante casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mais um. Mas nos dias destes reis, dos 10 deus, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Mais um. Da maneira que viste que do monte foi cortada ou lançada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Amigos, até aqui eu continuava cético, descrente. Até aqui eu não tinha visto nada de excepcional. Até aqui, até esse verso. As pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais, talvez muita gente esteja sentindo o que eu senti, esteja pensando o que eu pensava. Até agora, nada me comprova de que a Bíblia é a palavra de Deus, nem de que esses homens escreveram inspirados. Mas agora é que vem. Agora a história vai demonstrar o que Daniel escreveu. Vamos ver lá? Pode soltar, por favor, Edson, a imagem da estátua. Isso, agora, vamos lá. Primeiro reino de ouro. Olha lá. Cabeça é igual a Babilônia. Aí você vai para a história e você vê na história, qualquer enciclopédia, qualquer livro de história confirma isso. Você pode confirmar aí no Google.
Como diz a garotada, dá uma gulgada. Olha lá. A Babilônia imperou no mundo de 605 a.C. a 539 a.C. Isso é história. Daniel estava vivendo lá no ano 603. Aí já Babilônia vai até 539. Aí depois o que acontece? O que a história diz? Qual foi o império que derrotou a Babilônia? História. Pode soltar, Edson. Peitos e braços, Medo-Pérsia. Quantos braços? 2. Medo-Pérsia. 2 braços. Medo-Pérsia era inferior à Babilônia? Sim. A prata é inferior ao ouro. A Medo-Pérsia imperou no mundo de 539 a.C. a 331 a.C. Daniel estava vivo aí? Claro que não. Já tinha morrido há muito tempo. Mais de século. E aí a profecia se cumpre aí. Aí depois, qual foi o império que derrotou a Medo-Pérsia? Vai lá na enciclopédia. Pode soltar. Grécia, Império Grego de Alexandre o Grande, nas grandes batalhas. O Império Grego, a Grécia, comandou o mundo de 331 antes de Cristo a 168 antes de Cristo. O Império de Bronze. Daniel falou, o de prata vai ser derrotado pelo de bronze. Próximo, Edson. Pernas de ferro, igual Império Romano. Enciclopédia, 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Foi o império mais longo de duração. Em que tempo Jesus Cristo viveu? No período do Império Romano. Veja, está acompanhando a profecia? Onde está chegando? Já estamos em 476 depois de Cristo. E aí depois, o que veio? Europa dividida. O Império Romano foi dominado por algum outro império? Teve o Quinto Império Mundial? Não. Se vocês lembram daquilo que a gente aprendeu história, eu anotei aqui para não esquecer, o Império Romano se dividiu nas 10 tribos. Nas 10 tribos, eu vou ler para vocês quais são as 10 tribos. Germanos, que formou a Alemanha, a atual Alemanha. Francos, a França. Burgundos, a Suíça. Suevos, Portugal. Anglo-saxões, óbvio, Inglaterra. Visigodos, Espanha. Lombardos, Itália. E teve depois os érulos, os vândalos e ostrogodos que foram eliminados, sumiram. Então, é o seguinte, não houve o Quinto Império Mundial. O Império Romano foi dividido nessas 10 tribos que formaram a Europa moderna. E é por isso que diz que depois das 2 pernas de ferro, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, 2 pernas, não vem o Quinto Império, mas vem os dedos dos pés, simbolizando a Europa dividida. E depois dos dedos dos pés, tem algum império? Em que período nós que estamos aqui essa noite, e você que está na internet, na rede social, que período nós estamos vivendo? Que período? Onde nós estamos vivendo na estátua? Na cabeça? No peito e braços? Quadril? Pernas de ferro? Que tempo nós estamos vivendo? Nos dedos, não. Nas unhas dos dedos. Nas unhas dos dedos nós estamos vivendo. Então, Daniel, presta atenção, agora quebrou minhas pernas. Porque eu estava estudando até aqui cético, de repente, quando o cidadão me mostra isso, e eu vou para a história e vejo isso aqui, aí eu pensei, não, nenhum ser humano teria condições de dar essa profecia. 9 versos apenas para contar toda a história política do homem. Talvez os seres humanos precisassem de uns 6.000 livros para escrever tudo isso. E Deus, em apenas 6 versos, numa profecia impressionante, conta para mim e para você o que mais importa. Vamos ver o que mais importa aqui? Vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, Deus
revela que ele sempre esteve no lugar onde ele está. No comando e no controle de tudo. Primeira revelação. Sempre esteve onde ele está. Comandando tudo. Está tudo assim, na mão dele. Quantas hipóteses ou possibilidades havia dessa profecia não se cumprir? Da Grécia não derrotar a Medopérsia, de Roma não derrotar a Grécia, da Europa não ser... Quantas possibilidades tinha dessa profecia não se cumprir? Mas ela se cumpriu milimetricamente. Deus mostrando as suas digitais ali. Mostrando para mim e para você outra coisa muito importante. Porque Ele está contando para nós aqui essa noite que tempo nós estamos da história deste mundo. Tem muita coisa pela frente? Esse mundo vai melhorar? Vai ter um mundo de paz? Vai melhorar esse mundo? Vai ficar bom? Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que prestar atenção numa coisa. Depois disso, o que a profecia diz que vai acontecer? Pode mostrar a imagem, Edson. O que vem após isso? A pedra que é lançada, a Bíblia fala em sem auxílio de mãos, de maneira sobrenatural. Diz que ela é lançada e atinge a estátua onde? Na cabeça? Nos braços? Não, atinge a estátua nos dedos dos pés. Ou seja, essa pedra que vem de forma sobrenatural vai atingir o mundo em que tempo? No nosso. Nos nossos dias. Aqui diz, nos dias destes reis, a pedra vai atingir. E o que a pedra faz que nós lemos? Destrói o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, transforma tudo em poeira. Você já viu transformar ferro em poeira? Essa pedra destrói todo o mundo. Nós estamos vivendo na expectativa da pedra. E aí? O que significa essa pedra? Efésios capítulo 2, verso 20, por favor, David. Efésios 2, 20. O que diz lá? Vamos ver o que significa a pedra. Efésios 2, 20. Porque aqui não vale adivinhação. A própria Bíblia tem que se explicar. A gente não pode adivinhar aqui, nem chutar, não. Olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da... Jesus é a pedra. Por favor, também, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4. Primeira carta aos Coríntios, eu estou encerrando aqui. Versículo 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era... O que é essa pedra que vai atingir a estátua no tempo que nós estamos vivendo? A volta de Jesus Cristo. Em outras palavras, a intervenção de Deus neste mundo. Em outras palavras, está chegando o tempo em que Deus vai dizer aos homens: basta, chega, acabou. Chega, acabou. A tolerância e a paciência de Deus se esgotou. E Deus vai intervir nesse mundo conforme previsto nessa profecia. Agora eu pergunto para você, para a gente ir embora para casa. 99% dessa profecia se cumpriu. Cabeça de ouro, braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, dedos de barro. 99% se cumpriu. Que chance você acha que tem de 1% que falta, que é a pedra, não se cumprir e Jesus não voltar? Que chance tem? Quando me fizeram essa pergunta, 28 anos atrás, eu engasguei, fui para minha cama, dormi com esse negócio aqui na minha cabeça e pensei, não tem jeito, Jesus só pode estar voltando.
Você que está assistindo a gente em casa agora, eu espero que você durma com isso na sua mente, para você decidir o que você faz da sua vida quando você descobre que Jesus Cristo está voltando para Deus fazer justiça neste mundo. Será que a nossa vida está pronta para receber Jesus de volta? Será que essa volta de Jesus é prioridade na minha vida? Ou eu tenho vivido pensando em outras coisas? Estou dedicando meu tempo a outras coisas. Quando uma profecia dessa vem, cai que nem uma bomba na cabeça da gente. Que nem uma bomba. Porque a pessoa precisa ser muito insensível para ouvir isso e continuar do mesmo jeito. Está brincando com Deus. Eu quero encerrar com mais uma historinha. Eu gosto muito de histórias porque eu tiro aplicações delas. É a história de um equilibrista que vendeu ingressos para as pessoas assistirem ele atravessar do alto de um prédio até o alto do outro prédio. 30 metros assim de altura e assim uma distância de 200 metros à noite chovendo. E ele ia atravessar assim, sabe quando toma aquela vara e vai ali se equilibrando? Ele ia atravessar desse jeito, segurando uma vara. Vendeu ingresso, estava a multidão lá embaixo assistindo, e ele começou a fazer a travessia de um lado para o outro. E ventava, ele balançava, a multidão gritava, alguns diziam, esse maluco vai cair daí. E ele continuou fazendo a travessia. E foi indo, balançando, ventando, até que ele conseguiu chegar do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, foi aquela salva de palmas, aquela euforia, pessoal gritando, e ele chega do outro lado, não contente, ele olha lá para baixo e diz assim, quem acredita que eu volto agora para lá? Só que agora eu não vou voltar com essa barra aqui não, agora eu vou levar um carrinho de pedreiro, aquele que você põe uma rodinha assim no meio fio de aço, eu vou segurando o carrinho, vou me equilibrar e vou equilibrar o carrinho com a rodinha no aço ali. Eu vou com o carrinho. Aí as pessoas lá embaixo falam assim, esse cara é maluco, ele vai cair daí. Esse cara, não vamos brincar não. Mas os 3 caras assim, bem ousadores, levantaram a mão. Eu acredito, o cabra é bom, ele vai voltar. Se ele vem, ele volta. Eu acredito. Aí os 3 levantaram a mão. Aí ele olhou para aqueles 3 lá embaixo e falou assim, vocês 3 aí que acreditam, qual é que vai subir, vai entrar aqui dentro do carrinho e vem comigo? Quantos subiram? Quantos? Nenhum. Por quê? O que eu aprendo com essa? Porque senão fica uma coisa engraçada. Não. Aqui tem uma lição. Eu aprendo a diferença entre crer e confiar. Eles acreditavam que aquele homem era capaz de fazer aquilo, mas não confiavam a ponto de subir e entrar no carrinho. Crer uma coisa, confiar outra. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque tem muita gente que crê em Deus, mas confia e entra no carrinho. Você quer saber como é que você faz para entrar no carrinho? Você que está em casa quer saber como é que faz para entrar no carrinho? Então, sexta-feira que vem, 19h30, você tem que ligar aí e vocês têm que vir aqui para a gente saber o que é preciso fazer para entrar no carrinho. Sexta-feira que vem. Tá bom? Combinado? Agora a gente já sabe que essa aqui realmente é a palavra de Deus. É uma das profecias, tem centenas aqui, eu só li uma. Então, se você quer saber o que é preciso fazer para entrar no carrinho e deixar de ficar olhando aqui de baixo e dizer que acredita em Deus, Deus está dizendo assim, você acredita mesmo? Sobe aqui no carrinho, entra aqui e deixa eu te levar. Lugar de cristão é no carrinho. Deus abençoe cada um de vocês. Que nós estejamos aqui na próxima sexta-feira. E eu vou pedir o seguinte: fechem os seus olhos que eu vou encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, e nós confiamos, não só pela profecia que estudamos esta noite, mas por tudo mais que existe neste livro sagrado. A Tua palavra, ela tem poder para mudar a nossa vida. A Tua palavra tem poder
para nos perdoar nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo na cruz, que nos perdoou, é o que nos dá salvação, Senhor. E aqui nós viemos para aprender o que é preciso saber para nos salvarmos. É preciso saber, você precisa saber, e eu também, o que é necessário para nos salvarmos, já que Jesus se aproxima desse mundo para vir buscar os salvos. Deus acompanhe a cada um de vocês que veio aqui esta noite, que Deus esteja em todos os lares das pessoas que nos assistiram, abençoando a cada um de vocês, aos seus familiares, e que possamos, por obra de Deus, retornarmos a este lugar na próxima sexta-feira, no mesmo horário, para continuarmos estudando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.